Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Rio investiga a denúncia de que bandidos cobram R$500 mil de uma empreiteira para liberar uma obra pública. No Piauí, uma fazenda que produz camarão é multada em R$1 milhão por desviar água de um dos principais pontos turísticos do estado. Especialistas orientam sobre os cuidados diante da queda de fios de alta tensão nas ruas. Ontem, um homem morreu eletrocutado quando saía do carro durante um temporal em São Paulo. E ainda, as cachoeiras que encantam os turistas no centro-oeste paulista e movimentam a economia da região. Quarta-feira, 10 de janeiro, agora no Brasil TV. A Polícia do Rio investiga a denúncia de que bandidos exigiram um pagamento de R$500 mil para liberar a construção de um parque na zona norte da capital. A denúncia foi feita pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD. A obra está sendo feita numa área de 18 mil metros quadrados, onde ficava o campus da Universidade Gama Filho. O terreno estava abandonado desde 2014. Parte do antigo complexo foi demolida em setembro do ano passado. A construção do Parque Piedade prevê a criação de uma área verde de lazer que deve custar mais de R$110 milhões para a Prefeitura do Rio. O projeto também terá um centro cultural, esportivo e educacional, além de um espaço para eventos. Mas o que era para ser uma obra pública para os moradores virou caso de polícia. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a empreiteira responsável pela construção do parque está recebendo ameaças. Os criminosos teriam exigido pagamento de R$500 mil para que a obra fosse concluída. Numa rede social, o prefeito escreveu: "Recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça." O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, respondeu à publicação: "Temos recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio, infelizmente. O crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada. É inaceitável este estado paralelo. Vamos para cima destes bandidos", escreveu Capelli. Não pode ter nenhum grupelho de vagabundos, de delinquentes, achando que vão impor a sua força, a sua lei, as suas regras em qualquer território da cidade, seja ele miliciano, traficante. Essa denúncia já está com a Polícia Federal? Já está. Aí o secretário Breno Carnevale é quem vai sempre formalizar isso. Esse é um trabalho que compete à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma operação na Zona Oeste que revelou como a quadrilha do miliciano Zinho exigia dinheiro de empresas com projetos em andamento na região. Os investigadores localizaram no celular de um bandido planilhas de pagamentos com os nomes das empreiteiras. A cobrança era denominada pela organização criminosa como taxa de segurança. O terreno que abrigará o novo parque da cidade fica entre duas comunidades dominadas por traficantes, o Morro do Urubu e o Morro do 18. Isso, evidentemente, tem a ver com o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro nos últimos 5, 6 anos, que tem a ver com a desestruturação da área de segurança pública. Essa ousadia está acompanhada de uma certeza da impunidade por conta de não haver investigação, de não haver ações integradas, e não é por acaso que o prefeito fez contato com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça. A Polícia Civil anunciou que a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado está investigando a denúncia e que os agentes buscam elementos para abrir um inquérito. A Polícia Federal informou que está apurando se foi comunicada formalmente pelo município do Rio e que, posteriormente, com os detalhes da denúncia, a Corregedoria irá avaliar se o caso é ou não de atribuição da PF. A Polícia Militar disse que o combate a esses grupos criminosos é prioridade do comando da corporação e que atua nesse sentido com a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária. A Associação das Empresas de Engenharia do Rio informou que acompanha os casos de extorsões em diversos canteiros espalhados pela cidade e que aguarda a solução por parte das autoridades competentes para que
as obras sejam feitas. Em Caxias, no interior do Maranhão, bandidos arrombaram um prédio da Junta do Serviço Militar para roubar computadores e outros objetos de valor. O Leonardo Costa tem os detalhes. De acordo com o Exército, os criminosos entraram pelo telhado, arrombaram cadeados e levaram todos os objetos de valor que viram pela frente. O crime aconteceu durante a madrugada. Os bandidos cortaram fios dos computadores e levaram aparelhos de ar-condicionado, além de utensílios da cozinha. Ainda quebraram armários e o fogão, afetando a rotina na Junta de Serviço Militar, que só deve voltar a funcionar no mês que vem. Em 2023, foram realizados 1.605 atendimentos e é esperado para este ano um aumento de 40% por ser eleitoral. Leonardo Costa, de Caxias, para o Brasil TV. Em Mato Grosso do Sul, autoridades recuperaram 37 cabeças de gado furtadas no Paraguai. Os animais foram levados de lá e estavam do lado de cada fronteira. Uma comitiva do país vizinho com fiscais do Ministério Público e as polícias do Paraguai e do Brasil encontraram 37 cabeças de gado em Bela Vista, sul de Mato Grosso do Sul. O rebanho teria sido furtado de uma propriedade na cidade de Passo Barreto, que é departamento de Concepción, no Paraguai. Departamento que é o equivalente a estado aqui no nosso caso. Esse furto ocorreu no mês passado. O gado foi devolvido ao dono. Uma primeira leva de animais já tinha sido recuperada desse mesmo furto. No total, 160 cabeças de gado foram levadas por vários homens armados. Eles embarcaram os animais em caminhões e vieram para o Brasil. Não há dados atualizados do crime de furto de gado em Mato Grosso do Sul, mas a Polícia Civil disse que é um crime que vem se tornando cada vez mais frequente. Denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia da Polícia Civil ou pelo 197. Eduardo Kotak, de Dourados, para o Brasil TV. No litoral do Piauí, uma fazenda que produz camarão recebeu uma multa de R$1 milhão por desviar água da Lagoa do Portinho, um dos principais pontos turísticos do estado. Felipe Cruz. Aqui no litoral, a polícia descobriu uma fazenda funcionando sem licença ambiental e desviando a água da Lagoa do Portinho, um dos principais pontos turísticos do estado. A fazenda foi multada em R$1 milhão pela Secretaria de Meio Ambiente. O local é bastante visitado e fica dentro de uma reserva protegida ecologicamente. Para a captação de água, é preciso ter autorização ambiental. A fazenda não teve o nome divulgado pela polícia. No local foram apreendidas bombas e óleo diesel, que é utilizado como combustível para as bombas. Existia uma verdadeira estrutura de canos para puxar a água. O caseiro, que tomava conta do local, foi detido e levado para a central de flagrantes para ser ouvido. Em seguida, ele foi liberado. Uma Miss trans do Distrito Federal acusa um delegado de estupro. Jade Fernandes afirma que foi abusada e deixada dentro do porta-malas do carro do delegado. A polícia investiga o caso. A Jade Fernandes é modelo e foi eleita Miss Distrito Federal. Na madrugada de sexta-feira, ela procurou a delegacia para registrar uma ocorrência de estupro. Jade acusa o delegado da Polícia Civil de Goiás, Cleiton Manuel Dias, e disse que o caso aconteceu após uma festa em Goiânia na última quinta-feira, depois que ela, o delegado e outra mulher iam para outro evento no carro do policial. A modelo contou que, dentro do carro, o delegado mudou de comportamento ao descobrir que Jade é uma mulher trans. Ela disse que a outra mulher foi deixada em casa e que, depois disso, Cleiton prometeu levar Jade embora, mas dirigiu até um local escuro, pouco movimentado e a estuprou. Depois, Jade contou que ainda foi trancada no porta-malas do carro antes de ser levada para casa. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro para em frente à casa da Jade em Goiânia. A imagem mostra quando ela sai do carro nua, tentando se proteger apenas com os sapatos. Minutos depois, o suspeito retorna e deixa o vestido de Jade na porta da casa dela. A Jade chegou em casa toda ensanguentada. Um amigo dela chamou o resgate e ela foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Ainda estou muito abalada, assim, sem entender, sem reação, muito
assustada ainda, tentando me recuperar fisicamente, psicologicamente, a minha família também muito abalada, mas tentando sempre ser forte, me manter forte pela representatividade, pela mulher que sou. Eu venho recebendo muitas mensagens de outras mulheres que passaram pelo que eu passei e não tiveram a coragem, de denunciar. E aguardando nesse momento e confiando religiosamente no trabalho da polícia. O Tribunal de Justiça de Goiás concedeu uma medida protetiva para Jade, determinando que o delegado não se aproxime dela, nem entre em contato ou frequente os mesmos locais que a modelo. Jade fez exames no IML de Goiânia e a polícia aguarda o resultado do laudo. Em nota, o delegado disse que repudia veemente as acusações e que se coloca à disposição das autoridades. Ele também disse que vai provar a inocência. Também, em nota, a Polícia Civil informou que assim que tomou conhecimento do caso, adotou todas as medidas necessárias para esclarecimento. O delegado Cleiton foi afastado das funções e passou a atuar em uma unidade administrativa. O estado do Tocantins decretou situação de emergência por causa da seca. As informações com a Ana Paula Reben. O decreto de emergência publicado pelo governo do Tocantins terá validade de 180 dias. O documento autoriza a Defesa Civil Estadual a prestar assistência e apoio aos trabalhadores da agricultura familiar afetados pela estiagem prolongada. O sul e sudeste do estado estão entre as regiões mais afetadas pela seca. O rio Canabrava, que divide os estados de Tocantins e Goiás e é o principal na região, chegou a ficar 5 metros abaixo do nível normal no mês de dezembro. Em diversas propriedades, cabeças de gado morreram pela falta de pasto, mesmo com o uso de suplementação alimentar. A produtividade da soja também já não será a mesma. Alguns agricultores que costumavam colher 60 sacas por hectare, este ano não vão colher nem a metade disso. Apesar do estado já estar em meio ao período chuvoso, o volume de água ainda não é suficiente para suprir a necessidade das lavouras. Ana Paula Reben, de Palmas, para o Brasil TV. Na região sudeste, o problema é a chuva. Pelo segundo dia seguido, um temporal e a ventania causaram estragos em todas as regiões de São Paulo nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros recebeu cerca de 200 chamados para quedas de árvores e muita gente estava sem luz até o fim da manhã de hoje. Neste posto de combustíveis no Jardim Paulista, na região da Paulista, os clientes até chegam para abastecer, mas precisam dar a ré e tentar em outro lugar. Eles estão sem energia desde a chuva de segunda-feira à tarde e não é a primeira vez. Só que você tem uma base ali, só aquela geladeira de sorvete ali tem uns 3 mil nela, que vai por água abaixo. Aí tem a parte de salgado, combustível então nem se fala, você entendeu? Então é só perca mesmo. E aí vai rolando. Em cada hora que tem uma ligação lá é uma promessa diferente para a gente. Atravessar a rua nesse cruzamento está sendo uma aventura. O semáforo também não está funcionando desde segunda. A Linda mora perto e está na mesma situação, às escuras. Além do prejuízo financeiro, ainda tem todo o desconforto. Desde segunda-feira, se virando como? Passando o orçamento, jantando, almoçando fora, fazendo lanche fora, porque sem energia tu não faz nada. A gente tem caldeira, graças a Deus, para tomar banho. Então a gente consegue fazer higiene, mas comida não tem condições, não tem a menor condição. A responsável pelo prédio não quis dar entrevista, mas nos contou que uma equipe da Enel está na rua. Mas alega que não pode religar a energia porque não tem autorização de um superior da empresa e que só veio verificar o problema. Perto dali, na Vila Clementino, no campus de uma universidade, a posse dos conselheiros tutelares ficou suspensa por causa da falta de luz. O prefeito Ricardo Nunes estava no evento. Aqui na rua Henrique Martins, no Jardim Paulistano, na zona sul da cidade, mais uma árvore caiu por causa do temporal de ontem. Essa acabou atingindo um carro e continua obstruindo a via. Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas foram mais de 200 chamados, um acumulado de 61 milímetros na capital e os ventos chegaram a 96 quilômetros por hora.
O Sérgio mora no Planalto Paulista, na Zona Sul. Ele é outro que está sem luz desde a chuva de segunda-feira. São mais de 40 horas no escuro. Está sem energia porque houve uma queda na rede geral de energia e, além disso, a árvore que caiu, que rompeu, ela caiu sobre o cabo que alimenta a minha casa, a minha ligação. A energia da vizinhança, ela retornou por volta de meia-noite de segunda-feira. Eu fiquei sabendo disso na terça-feira pela manhã, ontem, né? E a partir daí, com um vizinho, eu consegui uma extensão para puxar para dentro da minha casa e manter funcionando pelo menos a geladeira. A árvore está bloqueando a saída da garagem e, por isso, ele teve que alugar um carro. O que prevalece é revolta, sabe? Revolta, desânimo. Nos últimos 2 anos de todo tipo de problema em relação a serviços quando dependo da companhia. E a gente percebe que nada é feito. A luz no evento de posse dos conselheiros voltou por volta das 11h20 da manhã. A Enel informa que restabeleceu a luz de praticamente todos os clientes afetados e que mais de 800 equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia. E esse temporal de ontem em São Paulo provocou a morte de um homem. Ele foi eletrocutado ao sair do carro que tinha sido atingido pela fiação elétrica durante a chuva. Especialistas alertam que, em situações assim, o lugar mais seguro é o próprio carro, já que ele isola os ocupantes da descarga elétrica e casos assim não são raros não. Hoje, a nossa equipe encontrou um outro cabo energizado solto na rua. Um perigo para quem passa por perto. Rua Prestes João, esquina com a Avenida Ibirapuera. Essa árvore caída derrubou parte da rede elétrica. Hoje cedo, um cabo energizado pegou fogo bem no meio da rua. Pedestres se arriscavam passando a poucos centímetros do fio em chamas. Nós estávamos ao vivo no Bom Dia São Paulo quando fomos surpreendidos pela cena. Inclusive, eu vou fazer sinal para o senhor evitar de passar por ali, ó. Olha o susto que dá para o morador. Não pode ir lá, é perigoso, você é louco. Se for, aí tem energia. E o senhor está indo para onde? Estou indo nessa rua aqui, mas não dá para entrar. Não vou entrar lá, não vou arriscar minha vida, não. Se eu for, Ave Maria, Deus o livre. Logo em seguida, a Enel desligou a energia remotamente e equipes isolaram a esquina. Mas a poucos metros daqui, outro caso parecido acabou em tragédia. Durante o temporal de ontem à tarde, um fio de alta tensão caiu em cima de um carro na rua Pedro de Toledo, em frente ao Hospital do Servidor. O cabo pegou fogo. Assustado, o motorista João José da Silva, de 62 anos, saiu do carro. Testemunhas contaram que assim que ele botou o pé no chão, foi eletrocutado. O bombeiro estava aí, o bombeiro do hospital, aí eu chamei ele pra gente tentar ajudar os dois, né? Mas só que quando a gente chegou, que tava pedindo, ele pediu bastante pra ele não sair do carro, aí ele saiu do carro, né? Ele estourou ali, pegou fogo e ficou dando aqueles papocos. Aí o fio quebrou e enrolou no carro dele. Ele deu ré, quando ele deu ré não pôde sair mais. Ele ficou com medo, nós falamos assim, corre, corre. Chega mais pra lá, mas aí não tinha como ele chegar. O pessoal do hospital contou que o seu João estava trazendo a esposa para o trabalho. Ela é auxiliar de enfermagem e também estava no carro, mas conseguiu se salvar porque ficou lá dentro. Tava pedindo pra ela não sair também, aí a gente conseguiu que ela não saísse. Aí eu falei pra ele, pega os extintores, vamos jogando no carro pra não pegar fogo no carro. Aí deu certo de não pegar fogo no carro e infelizmente uma vítima aí. O que os especialistas explicam é que a pessoa tem que ficar dentro do carro e não pode tocar nas partes metálicas do veículo. Isso porque o campo energizado fica na área externa, ou seja, só na parte de fora, na lataria. E é por isso que ao sair do carro, a pessoa recebe a descarga. O nome desse fenômeno é gaiola de Faraday. A corrente elétrica atinge o carro, passa pela lataria até chegar ao solo. É como se o veículo fosse um isolante, deixando a parte de dentro segura. É importante você não toque na parte metálica, porque a parte metálica é a parte condutora. Geralmente, a parte metálica dos carros, elas estão ligadas à porta. A maioria das partes no interior do carro são plásticas, então o plástico ele é um mau condutor de eletricidade. E aí não vai ter problema no volante. Então, evitar tocar em partes metálicas aparentes no carro. Fique tranquilo dentro do carro esperando por ajuda, não saia.
O professor também disse que quem está do lado de dentro do carro pode usar o celular para pedir ajuda. Isso não traz nenhum risco. E lembrou que quem está do lado de fora não pode se aproximar do carro para tentar ajudar, e sim chamar os bombeiros. A seguir, começa a restauração da igrejinha de Sabará, em Minas Gerais. A construção tem quase 300 anos. Brasil TV volta falando de uma capela com quase 300 anos de história que vai passar por uma restauração. As obras da igrejinha, que fica em Sabará, começaram hoje. Oi, pessoal! A Capela de Santo Antônio do Pompéu conta com elementos do barroco mineiro e existe desde que Sabará era um pequeno arraial. Ela é feita de madeira e taipa. Segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte, não se sabe a data exata da construção, mas existem registros de batizados realizados na igrejinha a partir de 1731, ou seja, há quase 300 anos. Cercada por um muro de pedra, ao lado da capela existe um cemitério e logo na entrada um sino com suporte de madeira. A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, pela relevância cultural. Vão ser investidos R$ 850 mil na obra, recursos do programa Minas para Sempre, do Ministério Público. A expectativa é que todos os trabalhos durem 6 meses. Durante esse tempo, as missas vão ser mantidas. A gente encerra hoje com uma dica de férias. Que tal curtir belas cachoeiras? No Centro-Oeste paulista, existem ótimas opções para quem gosta de aventura. Quem gosta de natureza e tem a chance de andar por esta região nunca se decepciona. A Cuesta oferece relevo acidentado, clima mais agradável e paisagens encantadoras. Aqui, o ecoturismo tem muito a oferecer. Eu estou muito encantado, eu não conhecia aqui Botucatu ainda. É muito bonito, falam muito bem daqui e realmente é muito bonito. Pretendo voltar mais vezes. Um lugar maravilhoso, a gente conheceu várias cachoeiras aqui, fomos na Pedra do Índio também, bem gostoso aqui. Dá para aproveitar bastante. É uma opção de passeio para quem busca esse contato com a natureza, mas também é uma oportunidade para as propriedades daqui gerarem renda com o ecoturismo. É o caso desta fazenda que oferece trilhas e cachoeiras. As porteiras estão abertas o ano inteiro para visitação, mas é quando as temperaturas sobem que o interesse dos turistas aumenta. A área para acampamento sempre fica movimentada. O Rodrigo veio da capital com um grupo de 8 amigos. Eles trouxeram barracas e muita disposição para curtir as belezas naturais. A gente foca mais no litoral de São Paulo, na Serra do Mar, só que vale a pena também conhecer um pouco do interior, né? Muito legal aqui, vale muito a pena. Botucatu conta com mais de 60 cachoeiras, né? A maioria delas em propriedades particulares. E esse é um dos complexos com 6 cachoeiras que o proprietário acaba liberando. Ele cobra uma taxa de manutenção do parque para usar banheiros, tudo, de R$10. E tem uma trilha que você acaba contemplando 7 belíssimas cachoeiras. Sejam muito bem-vindos a Torrinho. Vocês vão adorar e conhecer Cachoeira do Bom Sucesso. Isso é um paraíso em Torrinho. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos por volta de 81 cachoeiras na cidade. Toda uma região de cuesta e montanhas para ser explorado e, natureza exuberante para toda parte. Bom, gente, a trilha ela dura em torno de 1 hora, mais ou menos. Ela tem um nível de médio a difícil, mas quando a gente chega na cachoeira principal aqui desta propriedade, de fato a gente fica deslumbrado com a beleza, com esse presente que é a natureza. Além disso, a água da cachoeira, a gente vê que é completamente cristalina. Depois de tanto esforço, que tal um piquenique contemplando a cachoeira? O nosso lanche teve cafezinho, queijo fresco e doce de leite. É muito satisfatório você estar aqui vendo o turismo crescer na cidade, ver essa difusão um pouco da cultura do turismo, do ecoturismo, sentir um pouco que tudo que você viu desde criança está pelo menos caminhando para ser cuidado e ser conhecido por aí, né?
Mesmo em relação às outras cidades que são mais famosas na região, a gente tem mais atrativos de ecoturismo. A Cachoeira Bom Sucesso é de fácil acesso. Os turistas levam comes e bebes e passam o dia aproveitando. A cachoeira tem uma queda d'água de 8 metros. Cerca de 100 pessoas passam aqui pelo local todos os finais de semana. O espaço é muito bem conservado pela Cida. Porque é um ambiente gostoso, né? Eu sou meia suspeita a falar, mas é um ambiente gostoso, né? E abrir para o público, vir famílias, crianças, né, para ficarem à vontade. Por isso que a gente resolveu abrir para eles ficarem à vontade. Antônio procurava um lugar para descansar em meio à natureza. A busca na internet apontou para este lugar. É um ambiente muito gostoso para as pessoas virem, as famílias. É um ambiente de amizade. Fiz algumas amizades aqui hoje bastante interessantes, né? A gente dividiu a churrasqueira com aquele pessoal. Dividimos mais algumas coisas com outro pessoal aqui do lado. Então é super delicioso. E a cachoeira é maravilhosa. Tá valendo, né? Muito a pena. Muito bom, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.